Boa noite a todos. Meu nome é Ana Busch Miranda. Eu estou falando aqui em nome do coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Nós demos início a uma rodada de conversas, na época era com pré-candidatos, hoje já são candidatos, a vereadores de cidades do estado do Rio de Janeiro sobre as demandas em memória, verdade, justiça e reparação. No primeiro encontro, no dia 31 de agosto, nós conversamos com os seguintes candidatos: a Beni Brioli, de Niterói, Luciana Boatê, do município do Rio de Janeiro, Paulo Eduardo Gomes, de Niterói, Maria Bertosti, de Teresópolis, Cris Moura, de Petrópolis. O coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação, é bom que se diga, tem caráter suprapartidário. Portanto, nessa conversa, vai haver maior diversificação, que é isso que a gente busca. Na rodada de hoje, nós vamos conversar com os candidatos Biscaia, do PSB do Rio de Janeiro, a Juliette Pantoja, da Unidade Popular, candidata a vereadora de Duque de Caxias, o Leonardo Giordano, candidato a vereador pelo PCdoB em Niterói, a Maiara Barbosa, PSOL de Petrópolis, e o Raymond, candidato pelo PT do Rio de Janeiro. Muito bem. Eu vou passar a nossa companheira Vera Vital Brasil, que vai fazer um pequeno histórico, vai falar um pequeno histórico sobre o que é o coletivo, depois a gente continua. Vera, por favor. Tá. Boa noite a todos e todas. É muito bom estar com vocês aqui para a gente trocar umas ideias sobre as nossas demandas por memória, verdade, justiça e reparação na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou contar para vocês, muito rapidamente, uma trajetória de luta que nós estamos desenvolvendo desde 2011, quando já se anunciava no horizonte a Comissão Nacional da Verdade. Criamos, então, um organismo composto por diversas entidades da sociedade civil, dentre elas, aqui, eu, Ana e Paulo César, participamos, que é o Fórum de Reparação e Memória do Rio de Janeiro, que já vínhamos trabalhando há muitos anos, desde os anos 2004, 2005. Então, nesse momento de 2011, nós criamos o coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, com pessoas de Petrópolis, com pessoas daqui do Rio de Janeiro, Casa da América Latina, BI, OAB, Comissão de Direitos Humanos, enfim, era ISER, né, que deu um suporte de local e, ao mesmo tempo, de administração. Os marinheiros estavam integrados também nesse trabalho. Então, esse trabalho, naquele momento, ficou voltado para a gente acompanhar e monitorar a Comissão Nacional da Verdade. Daí para frente, nós temos desenvolvido diversas ações no campo da memória, verdade, justiça e reparação. Dentre elas, vou trazer mais recentemente, para não alongar muito, no ano passado nós criamos o Circuito pela Democracia, já que a nossa democracia tem sido atingida frontalmente pela política que hoje nós estamos vivendo nesse país. Então, nesse circuito, muitos debates nas universidades, centros de pesquisa têm sido feitos desde o ano passado até os dias atuais. Temos organizado debates também durante a pandemia, e eu não posso deixar de mencionar uma campanha que nós iniciamos em 2012, que foi a campanha do Ocupa DOPS, porque nós temos, claro, a urgência e a necessidade da criação de um centro de memória das lutas políticas pela democracia, contra a ditadura, aqui no Rio de Janeiro.
Então, eu fico por aqui, saudando vocês, que bom que estamos juntos e queremos que vocês continuem estando juntos conosco. Então, é isso. Obrigada, Vera, pela boa síntese que você fez. Foi sintético, tem muito mais coisas, né? Quando dava, a gente ia sempre para a rua, agora está um pouco mais difícil. Por exemplo, todas as campanhas Ocupa DOPS foram em frente ao prédio, Rua da Relação com Inválidos. E foi uma ótima pequena apresentação. Agora a gente passa à apresentação dos candidatos, né? Dessa vez eu vou fazer por ordem alfabética. Eu peço que os candidatos se apresentem em cerca de 5 minutos, para o nosso tempo depois para a gente poder depois debater melhor. Então, depois a gente vê as nossas demandas. Biscaia, candidato a vereador pelo PSB do Rio de Janeiro, nosso conhecido de longa data já no Rio. Por favor, apresentação em cerca de 5 minutos. Eu cumprimento a todos os participantes, as participantes, sem citá-los nominalmente, também. O tempo é curto. Quero cumprimentá-los a todos. E agradecer o convite que me chegou através da Lígia Jobim. Eu quero rapidamente historiar. 50 anos de minha vida eu fiquei no Ministério Público. Entrei em 1971 e saí em dezembro do ano passado, efetivamente. 50 anos. A esse respeito, estou até escrevendo alguma coisa dentro dessa pandemia que nos pegou. Nesses 50 anos, me afastei durante 9 anos ou 10 anos, exercendo mandatos em Brasília como deputado federal pelo PT. E aquele resultado em 2010 foi o pior possível. Aí, mais uma vez, aquele discurso de combate à corrupção, dizer, que atingiu a todos, aqueles que de uma forma ou de outra participaram e aqueles que nunca participaram, que tinham a bandeira da ética, compromisso de combate à corrupção, mas também entraram no balaio comum e eram, às vezes, identificados lá um petista ou lá um corrupto. Então é isso. Por que agora, depois de ficar 10 anos afastado, eu aceitei um convite, primeiro do meu amigo Alessandro Molon, de me filiar ao PSB, em segundo lugar, concordar em participar de uma nova eleição. Porque eu acho que o quadro político é tão grave no nosso país que aqueles que têm o mínimo de consciência social e política não podem se omitir. Por isso eu disse sim, apesar de uma oposição que a família fez, minha mulher especialmente, não queria mais que eu soubesse, que eu participasse, mas foram afastados os obstáculos e estou aqui nisso, nessa participação. Aí as apresentações da Ana Miranda, da Vera, embora seja um pleito municipal, nós temos consciência disso, não se pode deixar hoje de analisar esse pleito com o que ocorre no país de uma maneira geral. A minha participação é mais uma contribuição para barrar esse processo nazi-fascista que retomou nosso país. Nós não podemos deixar. É um pleito municipal que as questões federais surgirão. O nosso estado do Rio de Janeiro, então, o nazifascismo colocou um cidadão lá como presidente. Aqui, o estado do Rio de Janeiro eram aqueles esquemas de corrupção, nem sei quantos foram, e o municipal é a mesma coisa. E aí a análise que eu faço do segundo turno, tal segundo turno, as esquerdas não se entendem. E aí a gente vê o bispo derrotando o Freixo. Já vimos em outros exemplos também o Eduardo Paes
derrotando o Gabeira. Por quê? Porque as esquerdas, mais do que isso, os progressistas não se entendem. Então, essa é a minha apresentação e vou encerrar só. Coincidentemente, hoje, 5 de outubro de 1988, há 12 anos, nessa data, foi promulgada a Constituição Federal. E, naquele momento, Ulisses Guimarães disse: temos ódio da ditadura, temos ódio e nojo da ditadura. Essa é a minha apresentação inicial. Muito obrigada, Biscaia. Muito obrigada por você estar aqui e por participar, né? Por dar sua contribuição contra esse descalabro. Nós tivemos mesmo aqui no estado do Rio de Janeiro, no município, e o presidente é daqui também, né? O que a gente escolheram a dedo, né? O que nós temos, as escolhas são as piores possíveis. Vamos ver se a Câmara e dos vereadores consegue ser melhor do que o que está acontecendo conosco até hoje. A próxima candidata a se apresentar vai ser a Juliette Pantoja, da Unidade Popular, que é candidata a vereadora por Duque de Caxias. Boa tarde, boa noite, companheiros e companheiras. Fico bastante feliz em poder vê-los, né, vê-los bem, inclusive, né, aqui, apesar desse momento que a gente está vivendo, e dizer que, assim, eu fico muito feliz com o convite. Cumprimento a todos os companheiros e companheiras que estão aqui hoje e me apresentar também, trazer um pouco dessa memória do movimento que eu participo, né? Eu iniciei minha militância na UJR, que é a União do Juventude de Rebelião, que é uma escola do socialismo, como a gente costuma dizer, onde nós, além de estudar e falar bastante sobre a memória dos lutadores e das lutadoras do nosso povo, né, a gente busca resgatar através das gerações, porque a gente precisa continuar essa luta. Então, eu fico bastante feliz de ter, na minha militância, essa formação na UJR. Hoje, principalmente, atuo no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é um movimento dedicado à construção da luta por moradia, da luta comunitária, né, no Brasil inteiro. Estou agora licenciada da Coordenação Nacional para poder concorrer ao pleito aqui em Duque de Caxias, e tenho já assumido essa tarefa de construção da Unidade Popular há alguns anos. Né? A Unidade Popular é um partido muito novo, né, acabou de se legalizar no dia 10 de dezembro do ano passado. Já nessas eleições a gente vai ter um desafio muito grande, que é justamente o desafio de conseguir debater e fazer com que o povo debata mais a política, né, num cenário em que as abstenções no processo eleitoral só aumentam, que demonstram que, na verdade, a política, tanto a política parlamentar quanto o debate mesmo cotidiano, ele ainda está muito distante das pessoas. As pessoas não se veem representadas, né, pelo que existe hoje e querem construir algo novo, sim, porque quando a gente vai debater isso no bairro, no chão, mesmo, a gente vê que as pessoas querem debater e sabem debater muito bem a política, mas a gente precisa reforçar esses espaços com, de fato, participação popular. Então, além disso, aqui em Duque de Caxias é um desafio muito grande, né, ainda maior, porque a gente vive décadas de retrocesso, onde os mesmos grupos dominam, né, o município, e a Câmara de Vereadores, por exemplo, é um reflexo disso. Né? A gente vê uma grande parte dos vereadores e vereadoras que estão lá, nenhum deles tem coragem sequer de fiscalizar de fato o prefeito. Né? Então, é um desafio muito grande, mas que a gente está se lançando aí para ele também, e com certeza participar hoje aqui dessa construção, né, desse espaço riquíssimo aqui, vai ser fundamental para que a gente consiga ter mais, tanto disposição, quanto a necessária combatividade, que é fundamental para assumir
essa nova tarefa que está colocada para a gente. Eu não sei se eu passei o tempo, tentei falar aqui rapidinho. Não, está ótimo. Está ótimo. Excelente. Obrigada. Juliette, saudações. Eu espero que você tenha sorte. Nós esperamos, porque nós precisamos mesmo que o pessoal né, entre, fortaleça a nossa luta, que é o que você está pensando fazer, com participação popular. Né? Muito obrigada. O próximo é o também já conhecido Leonardo Giordano, candidato pelo PCdoB em Niterói. Leonardo, boa noite. Por favor. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Eu queria cumprimentar o coletivo, cumprimentar todos vocês, agradecer pelo convite. Meu nome é Leonardo Giordano, eu sou um dos vereadores da cidade de Niterói. Eu fui, nas últimas eleições, sem ser essas atuais, né, as passadas, eu fui candidato a vice-governador do estado do Rio de Janeiro, da Márcia Tiburi, né, eu era o vice da chapa na aliança do PSDB, que é o meu partido, com o PT, na disputa do governo do estado do Rio. Atualmente eu sou vereador na Câmara e sou candidato à reeleição pelo PCdoB, naturalmente. Eu tenho 61 leis aprovadas aqui no município e sou autor aqui na cidade da legislação que funda a Comissão Municipal da Verdade, a Comissão Municipal de Niterói, que foi uma das primeiras do Brasil, fez um trabalho longo, extenso, sob a coordenação de diversas pessoas da sociedade civil, uma composição amplíssima da Comissão da Verdade aqui em Niterói, e ao longo de mais de 50 atividades diferentes, entre tomada de depoimentos, recomposição de documentos históricos, a gente chegou a um relatório final da Comissão Municipal da Verdade aqui da cidade, que foi dirigida administrativamente, a exemplo de outras comissões da verdade, pelo governo municipal, mas politicamente presidida por pessoas da sociedade civil organizada, né, no modelo que a gente teve de organização documental, de funcionários vindos do governo, mas politicamente dirigidos e tocada a comissão por membros da sociedade civil organizada e com as entidades que participaram aqui ativamente, com destaque OAB e muitas outras aqui que a gente tem no município. Além disso, nesse trabalho também de resgate da memória histórica e da discussão da denúncia, né, a qualquer tentativa de autoritarismo, a gente tem aqui também, anualmente, colocado emendas orçamentárias para fazer com que a Prefeitura de Niterói possa, uma prefeitura progressista, mas possa avançar na direção de que a gente tenha um centro de memória aqui na cidade, né? Algo que é muito importante. E mesmo em um governo progressista, algo que a gente ainda não conseguiu, que é sintomático, né? Porque a gente percebe que há um conjunto de resistências e como há uma luta ideológica para que esse capítulo da história da gente não seja contado e que a gente não tenha, de fato, a recomposição da memória histórica do povo brasileiro. E, ao fazer isso, estão armadas as posições que a gente vê representadas agora no âmbito federal com excelência perversa por Bolsonaro e seus ideólogos, né? Seja os da Virgínia ou os fundamentalistas, que não são todos os evangélicos, mas os fundamentalistas evangélicos que eventualmente o sigam. E a gente precisa combater isso com grande unidade, com grande coragem, e por isso momentos como esse, debates, situações em que a gente está juntas e juntos, são extremamente importantes porque renovam as nossas energias, qualificam os nossos argumentos e oferecem resistência real para que a gente possa atravessar esse período extremamente perigoso e sombrio da história brasileira. Obrigado. Excelente, já vi que esse debate vai ser muito bom. Vamos em frente. Leonardo, por acaso a gente acompanhou, porque fomos chamados a debater, né, sobre memória, verdade e justiça,
na universidade, e alguns estudantes depois fizeram parte da comissão. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Vamos passar agora à apresentação da Maiara Barbosa, candidata pelo PSOL a vereadora de Petrópolis. Serra. Por favor, Maiara, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a todas e todos. Primeiro, eu queria saudar esse espaço e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Aprendo muito com vocês. Eu assisti a última live que vocês fizeram em agosto, aprendi muito. E, bom, eu sou Maiara Barbosa, sou advogada, sou mestranda em ciências e estou candidata a vereadora numa coletiva feminista e popular aqui em Petrópolis, junto com outras 3 companheiras, a Cris Moura, que participou aqui no último evento, a Júlia Casamasso e a Thaís Paiva. Bom, a gente é uma coletiva porque a gente entende que política não se faz sozinho, né? A gente quer construir a política nessa cidade com várias mãos. E a gente acha que é a partir das mulheres que a gente pode mudar o mundo, né? A gente acredita que esse mundo precisa ser revolucionado e a revolução vai vir com as mulheres, né? E, bom, queria dizer que o tema da memória é muito importante para a gente, é um dos eixos da nossa campanha, na verdade, porque a gente entende que aqui em Petrópolis existe uma história que é contada e que não é a história verdadeira, não é a história do nosso povo. Existe uma história eurocêntrica dos alemães, que essa cidade foi criada pelos alemães, e a gente não acredita nisso, a gente acha que não é verdade, e a gente acha que não é verdade porque a gente estuda, a gente pesquisou, e existe uma história do povo negro aqui que não é contado. Então, para a gente é muito importante recontar essa história a partir do povo negro, a partir do povo trabalhador, e também romper com esses estigmas de que Petrópolis é conservador, de que Petrópolis é só branco, de que Petrópolis é dos truculentos da ditadura, dos truculentos bolsonaristas. A gente não acredita nisso, a gente quer contar uma outra história, e a gente quer contar essa história do povo, essa história das mulheres, dos negros, dos trabalhadores, operários. Então, a memória é isso, para a gente na verdade, uma política pública nossa que a gente acha que é muito importante e que a gente está tentando resgatar. Uma história que seja verdadeira e que não seja contada, né? Não seja essa história oficial contada nos livros. A gente quer resgatar a história verdadeira, a história do povo. E para isso a gente quer ouvir o povo, né? A gente quer ouvir as pessoas, porque o que está nos livros não é a nossa história. O que está contado nos livros, nas escolas hoje, é essa Petrópolis branca, conservadora, truculenta. E a gente quer resgatar uma outra história. Isso para a gente é muito fundamental e é um dos eixos da nossa campanha. É isso, gente. Puxa, Maiara. Eu fico até emocionada com a apresentação de vocês todos. A gente batalha muito e esse momento histórico que a gente vive, mais importante ainda, é batalhar contra esse esquecimento, esse negacionismo absolutamente intencional, né? E não só o que aconteceu na última ditadura, mas o que aconteceu na outra ditadura, né? Não se fala mais nisso, o que aconteceu na libertação dos escravos, né? Libertação, o que aconteceu na nossa independência, o que aconteceu na Guerra do Paraguai, durante 150 anos, os arquivos estavam fechados, nós não podemos saber o que o Brasil fez na Guerra do Paraguai. O que aconteceu e acontece até hoje com os povos originários, né? Então, esse eixo está se tornando cada vez mais importante. Vamos agora ao nosso também conhecido vereador e candidato pelo PT do Rio de Janeiro, Raymond. Por favor, Raymond, 5 minutos para a apresentação. Bem. Ana, muito obrigado, você que está nos acolhendo, dirigindo essa nossa conversa. Eu quero dizer que eu também estou muito feliz aqui, esses espaços de troca são espaços de muita vida, espaços de muita luta, espaços de muito aprendizado. Eu já participei de alguns debates
não debates, de algumas conversas sobre as eleições de 2020, mas o primeiro debate com outro, a primeira conversa com outros candidatos é essa que está acontecendo aqui. Imagina ter aqui a Juliette, da UP, ter o Leonardo Giordano, esse amigo querido, ter o Biscaia, esse homem que é uma referência para nós, e a Maiara, que eu não conheço, mas que assim já disse que veio e que tem, né, uma história bonita já construída e tanta coisa mais para construir, é de uma riqueza muito grande. Eu quero agradecer inicialmente. Depois eu quero começar botando um ponto firme numa questão que nós não podemos perder de vista. A nossa luta nesse momento é uma luta contra o obscurantismo, o negacionismo, contra o fascismo, contra a tortura, contra o pensamento único, contra a ditadura civil-militar de 64, que pretende ser reeditada em outros moldes, outros modelos. E a nossa luta é contra isso. E nós estamos nessa luta. A gente não abre mão de estar nela. Eu sou Raimon, eu estou no meu 3º mandato de vereador no Rio de Janeiro, vim de Minas Gerais em 1989 e sou proveniente das lutas das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, né? E estudei em Petrópolis, viu, Maiara? Estudei em Petrópolis, aí no Instituto Teológico Franciscano, onde tive o prazer de, naquele momento, conhecer professores que marcaram muito a minha vida, como Antônio Moser, Leonardo Boff, Clodovis Boff, Paulo Fernando, Pedro Ribeiro e tantos outros, né, que me ajudaram a formar um pouco a minha consciência também política. E eu, então, estou aqui no Rio de Janeiro e tenho, assim, um mandato que é um mandato que eu digo sempre, e sem querer dar um carimbo nele, dizer assim, o mandato é isso, é aquilo, é um mandato que a gente tenta aprender a cada dia e a gente tirou por aprender com os mais pobres. Então, a nossa luta é com a população em situação de rua, vulnerabilizada, a nossa luta é com o pessoal que tem perdido suas moradias, e são muitas as pessoas, muitas as famílias, muitas as mulheres, são muitos os homens, muitos os trabalhadores e trabalhadoras. Nossa luta é para construir uma cidade que seja para todo mundo. Eu acho, sabe, Ana, que tem um compromisso que nós não podemos deixar de exigir dos nossos candidatos do campo progressista, e em ganhando as eleições, o campo progressista, e temos condições de fazer isso, há uma luta de unidade que ainda não está concluída. Ainda há construção de unidade, ainda no primeiro turno, a gente tem que trabalhar para isso, eu trabalho incessantemente para isso, do campo popular progressista, democrático, de esquerda no Rio de Janeiro, e a gente não pode deixar passar em branco, uma vez o campo popular progressista, democrático, de esquerda ganhando as eleições no Rio de Janeiro, de a gente ter um centro de memória para ser um centro de memória que, de fato, escancare, já que nós não temos expectativa nenhuma de que esse governo que temos aí, que durará ainda por mais 2 anos, que esse governo dará conta disso, de a gente ter aqui no Rio de Janeiro, né, junto com essa luta, né, do coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação, ter um instrumento, né, para colocar isso à tona, sabe, para colocar isso na massa do sangue, sabe, do carioca. O carioca entender quais são as suas chagas, as chagas do povo negro, da pequena África, a chaga dos lutadores da ditadura empresarial de 64, a chaga dos torturados, a chaga dos seguidos, a chaga dos jovens negros assassinados. Tem tanta coisa para se falar de verdades que estão escondidas e de verdades que agora estão sendo ignoradas, colocadas aí sob véu de organização, quando na verdade que a gente tem a truculência e um novo modo, né, de dizer palavra única e de ditatorialmente governar nossa cidade, nosso estado e nosso país. Quero agradecer a vocês, estou aqui muito, muito aberto para aprender, né, e agradecer muito que vocês tenham me convidado. Muito obrigado. Você está muda, Ana. Seu microfone. Abre o microfone. Muda, pronto. Já retomei. Muito obrigada, Raimon. Eu escuto falar de você
vindo de vários movimentos sociais, notadamente o pessoal da cultura no município, tem vários amigos, né? E outros movimentos populares sociais em que você está inserido. Foram faladas aqui duas datas importantes, uma citada pelo Biscaia, que foi a Constituição de 88, em 5 de outubro, né? 5 de outubro de 88. Então, faz aniversário hoje, a Constituição Cidadã. E que foi, a meu ver, eu sempre digo, a ditadura normalmente disse que durou de 64 a 85. Mas 85, embora tenha havido uma luta enorme nas ruas por eleições diretas, nós fomos derrotados, né? As primeiras eleições diretas só vieram em 89. Então, é importante dizer isso. As ruas são fundamentais, mas nem sempre são ouvidas, né? Fazem-se acordos. E a outra data importante foi a legalização da Unidade Popular, que foi 10 de dezembro de 2019, que é o Dia Internacional pelos Direitos Humanos, né? Então, são datas, acho que importantes para a gente lembrar também. Bom, todos os candidatos já se apresentaram, vamos em frente. Agora, vou explicar um pouquinho a dinâmica. Alguns dos nossos militantes vão fazer perguntas baseadas nas recomendações da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, nos relatórios, né, finais. E essas recomendações apontam o que seria importante que vereadores dos municípios vão poder fortalecer as nossas lutas. Então, sobre alguns temas, esses temas serão sobre educação, sobre atenção, né, à área de saúde mental, sobre meios de comunicação, sobre espaços de memória, e mais algumas coisas que nós temos em mente. Os nossos companheiros vão fazer perguntas e depois, na sequência, vocês poderão escolher o que querem falar durante 10 minutos. Eu sei que o Raymond já tinha avisado que vai precisar sair antes, então peço que ele seja um dos primeiros a responder se é isso mesmo, Raymond? Você vai precisar sair. Muito bem, vamos em frente. Infelizmente. Tem um pessoal de América, mas eu vou atrasar com eles lá. Ok, ótimo. Então, vamos lá. A primeira pergunta nós vamos fazer em cerca de 3 minutos. Será feita pela jovem Diana Sobar. Por favor, Diana. Boa noite, adoro ser jovem, nem tanto mais, mas ainda tenho. Meu nome é Diana Sobar, moro em Niterói. Eu sou filha de preso político, de ex-preso político. Meu pai ficou 5 anos preso, e então eu sou a segunda geração de pessoa afetada pela violência do Estado, né? E a gente entende que essa violência que meu pai viveu pelo Estado, né, que o Estado promoveu, ele vai seguir em outras gerações também. Minha pergunta é sobre eu falo muito, me pergunta sobre educação, porque a gente vê hoje em dia um processo de deteriorização e perseguição de professores muito grandes, e é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Tanto na recomendação do SEV Rio, como na Comissão da Verdade de Niterói, tem uma proposta para que
se entregue livros paradidáticos sobre ditaduras militares, sobre a ditadura militar, né, especificamente, civil-militar, nas escolas municipais, né? E a gente vê hoje o avanço da escola sem partido, o avanço da perseguição aos professores, e eu gostaria de saber o papel do vereador, dos vereadores, nessa questão, né, de conseguir implementar nas escolas a história da ditadura militar e nas recomendações seria a partir de livros paradidáticos. É isso. Fui bem sucinta. Muito bom, Diana. Ótimo, excelente. Agora vamos passar à pergunta da Lígia, por favor. Lígia Jobim. Lígia? Onde estás que não te encontro? Estou aqui, estou aqui. Ok. Boa noite a todas e a todos, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho muito importante que seja implementado isso. Como vocês veem a implantação de um programa de democratização dos meios de comunicação e implementação de conselhos de comunicação, né, a nível municipal, para que se assegure a liberdade de informação, promovendo também a cultura e a educação, tá? E vou complementar um pouco, acho que ainda está dentro do tema de educação, tá? Mas a Diana não falou, e o Biscaia, que participou comigo de outro coletivo, sabe que eu sou meio obsessiva nos temas. Eu agora fiquei com obsessão num tema: retirar das escolas municipais o nome dos ditadores, tá? Eu realmente acho um escárnio você querer, e um contrassenso, você não pode querer ensinar uma criança sobre a ditadura dentro de uma escola que se chama Emílio Garrastazu Médici. Quer dizer, isso é um contrassenso, tá? Biscaia, eu estou tão obsessiva nisso agora quanto eu estava com a lei de anistia, estava e estou, continuo, tá? Então, peço a todos que prestem muita atenção nesse tema quando forem eleitos, tirem esses nomes, isso é um escárnio. Tá? Muito obrigada, Lígia. Obrigada pela sua pergunta. A próxima pergunta será a Vera Vital Brasil quem vai fazer. Por favor, Vera. Bom, eu trabalho desde 91 com afetados pela violência do Estado na época da ditadura. Trabalho dando assistência clínica psicológica, e sou testemunha das graves marcas que as pessoas carregam o resto das suas vidas. E participei do projeto Clínicas do Testemunho aqui do Rio de Janeiro, que foi uma iniciativa da Comissão da Anistia, do Ministério da Justiça. E a tentativa era de criar uma política pública de atenção psicológica para as pessoas atingidas pela violência do Estado. Eu sei que esse tema não é um tema tão diretamente ligado ao município, mas o município tem uma rede de atenção de saúde. E eu penso que seria interessante que os parlamentares pudessem contribuir no sentido de criar condições, diálogo com os setores públicos para a criação de uma atenção para as pessoas que passaram no passado e estão passando no presente a violência do Estado, principalmente o Estado policial. Gostaria de ouvi-los a respeito disso. Muito bom, Vera. Obrigada pela sua pergunta. A próxima a fazer pergunta vai ser
Fabiana. Por favor, Oi. Fabiana. Oi, boa noite a todas e todos. A minha pergunta também se trata sobre uma recomendação da SEV Rio, e ela trata sobre a importância de mapear e alterar a denominação de logradouros, ou seja, as ruas, pontes, viadutos, e também de instituições públicas, escolas, hospitais, que homenageiem agentes vinculados à prática de violações de direitos humanos. Então, eu queria saber, qual a contribuição dos vereadores poderiam dar a isso para a renomeação desses locais, num trabalho de mapeamento, inclusive com participação da população, e que leve em consideração expressões de diversidade cultural, étnica, social e de gênero também nesse processo. Então, tá feita aqui minha pergunta em relação ao que os vereadores, o que o âmbito do município poderia fazer para essa renomeação. Obrigada, Fabiana, pela sua pergunta. Eu só queria acrescentar um sonho que eu tenho desde a primeira vez que eu fui a Buenos Aires, em que a gente anda e vê as tais das baldosas, né, que são placas no chão, bonitas, simples, mas bonitas, né, grudadas no chão, escrito: aqui viveu um militante social assassinado pela ditadura, nasceu em tanto, morreu em tanto. Eu sei que essas coisas são de âmbito municipal, né? A gente precisa de licença do município para fazer isso. Vamos, então. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Nós abarcamos boa parte das questões, evidentemente não tudo. Os candidatos vão poder falar sobre essas e sobre o que mais quiserem em relativos 10 minutos. Como eu falei anteriormente, bom, agora eu já não sei mais, Raimon vai ficar com a gente, quer ser o primeiro, não precisa, podemos deixar para depois. Eu posso ser o primeiro sim, mas eu não vou sair logo depois que falar, não, eu vou escutar mais um ou dois. Eu pedi o pessoal para me segurar um pouquinho lá, eu posso falar agora, se você quiser, fica à vontade. Ok, então pode ser Raimon, você tem em torno de 10 minutos para responder a uma das questões, às 5, falar sobre o tema. É sua palavra. Certo. Eu acho que as perguntas todas, elas estão muito encadeadas, né? E a gente pode respondê-las desde pergunta feita pela Diana, até mesmo, Ana, o complemento que você fez e logo depois da fala da Fabiana, né? Quando a Diana fala sobre a questão da educação, é muito bom a gente lembrar que tem uma legislação que fala, por exemplo, sobre a história de África, né, a história do movimento negro, do povo negro, a história da diáspora africana no Brasil, e que isso, infelizmente, é ignorado nas nossas escolas públicas. Aliás, nas nossas escolas, de modo geral, no ensino básico. Seria, de fato, viu, Diana, seria, de fato, um sonho que não só você, que é segunda geração de gente afetada pela maldade, pela truculência, pela violência, pela tortura, pelo exílio, pelo assassinato da ditadura civil-militar e empresarial de 64, mas seria bom que todas as crianças, todos os meninos e meninas, toda a juventude pudesse, de fato, ter muito contato com essa história. Porque essa história, ela forma, né? Ela forma. A Ana citou aí Buenos Aires. Eu estive em Buenos Aires há mais ou menos uns 4 anos atrás, e tive uma alegria enorme de ter sido recebido pelas mães da Praça de Maio, né? E a Eve Bonafini, naquela época, eu estava lá no dia que a dona Marisa faleceu, né? E eu estava lá dentro da casa delas, e era uma quinta-feira,
e elas me convidaram para entrar dentro do ônibus dela, da van delas, para caminhar, para ir com elas até, porque ela fica numa outra praça, para caminhar até a Praça de Maio, para aquele tradicional percurso que eles fazem ali em torno da praça, né? Para lembrar a memória, né? Memória. E assim, foram anos e anos e anos, 30 anos sem faltar uma quinta-feira. 30 anos sem faltar uma quinta-feira, dizendo que os filhos que foram assassinados pelo Estado. O Estado era responsável por aquelas mortes. Nós tivemos na nossa história, e vocês são muito, né, são especialistas, estudam isso, estão muito diretamente ligados a esse estudo de forma focada. Nós tivemos uma história muito diferente da história, por exemplo, argentina. A gente não passou a limpo essa história toda. E isso, a escola poderia ser o espaço de passar a limpo. Quando nós tivemos no governo, os governos populares no Brasil, nós podíamos ter dado passos muito mais além do que demos, e não demos. Esta é uma crítica que nós não podemos jamais deixar de fazer. E aí, quando o coletivo se diz um coletivo suprapartidário, né, é um coletivo que não tá linkado ou ligado a nenhum partido, acho que é uma compreensão tão sábia, porque essa é uma luta que não é uma luta deste ou daquele grupo, é uma luta da humanidade, né? É uma luta da humanidade, uma luta que nós nos irmanamos com o povo da Argentina, engraçado isso, né? O movimento dos 30 mil mortos na Argentina fez no ano passado, há 2 anos atrás, umas plaquinhas, né? As plaquinhas pequenininhas, aqueles azulejos argentinos, dizendo, né, 30 mil vidas, e eles, inclusive, me trouxeram aqui no meu gabinete, me trouxeram uma plaquinha daquela. Eu disse assim, não vou ficar com essa plaquinha no meu gabinete não, porque ela precisa ser mostrada, o meu gabinete não entra, não é um espaço, é público, mas não é um público que as pessoas frequentam. Seria melhor, talvez, estar num bar, né? Aí, na época, né, o Alfredinho, do Bip Bip, um pouco antes do Alfredinho falecer, eu fui conversar com ele, ele me disse, coloca aqui. Então, quem tiver curiosidade, uma hora que estiver passando em Copacabana, entra ali no Alfredinho, no Bip Bip, no bar, que agora é tocado lá, né, ainda, né, não está fechado o bar, para vocês verem. Por quê? Porque eles distribuíram 30 mil azulejos, 30 mil, com cada um representando cada um dos seus mortos. Aqui no Brasil você tem, né, uma história que é negada, não só não é contada, porque se ela só não fosse contada, a gente podia, na verdade, criar condições para que quando ela fosse cantada ela tivesse mais aceitação, mas ela é negada, ela é deturpada. E aí, quando a gente for contar essa história, quando tivermos condições de contar essa história, Léo, o que vai acontecer é que você vai ter que ter um duplo trabalho de desconstruir para construir, de desconstruir, de desfazer as narrativas para voltar à narrativa. Então, eu acho, viu, Diana, muito difícil que a gente tenha, né? Você falou do avanço da escola sem partido, do avanço conservador, é isso mesmo, né? O Escola Sem Partido, por exemplo, que não tem uma legislação, porque foram embarreirados lá no STF, etc, 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 mas a sua prática está colocada. Hoje, os professores fazendo aulas remotas, eles têm que ter um cuidado louco, porque tem gente gravando e denunciando, sabe? Uma loucura essa vigilância que a gente está vivendo. Então, eu acho difícil, embora tem que estar nos nossos horizontes. Tem que estar nos nossos horizontes, que essa história seja contada. A Lígia falou aí de uma obsessão, e é bom que tenhamos mesmo essa obsessão, viu, Lígia? É bom que tenhamos, porque é um absurdo. Você tem o viaduto 31 de março, né? 31 de março. É uma deferência à ditadura civil-militar. Eles teimam em dizer que é 31 de março, né? E aí bota lá, todo mundo, quer dizer, passa em brancas nuvens, faz uma mensagem subliminar. Escolas, como é que você vai, de fato, cantar? Hoje vamos cantar, aqui, contar a vida do nosso padroeiro. Quem é o padroeiro da nossa escola? O patrono da nossa escola é Paulo Freire. Opa, Paulo Freire. E agora outra escola. Hoje é dia de a gente homenagear o nosso patrono. Quem é o nosso patrono? General João Batista Figueiredo, Ernesto Garrastazu Azul Médici. Quer dizer, é um contrassenso louco, e nós temos que ter isso muito presentes em nós. E dá para se fazer isso. No Rio de Janeiro há uma lei que a gente luta muito contra ela, no município do Rio de Janeiro,
É uma lei de um vereador, o Biscaia o conheceu certamente, e muitos de vocês conheceram. Vereador muito conservador, muito de direita, chamava-se Wilson Leite Passos. Wilson Leite Passos criou uma lei dizendo que todo logrador ou todo espaço público nomeado, tendo mais de 20 anos já nomeado, ele não pode ser renomeado. Essa é uma luta que a gente trava na Câmara, que a gente fica brigando o tempo todo por ela. Mas há luta para ser feita e é possível, mas é luta e uma luta de fato muito grande. Você falou, Lígia, sobre a democratização da comunicação, da cultura, democratização da política, né? Que na verdade promovam isso, a educação e a cultura, né? Na Câmara nós temos, existe lá a nível nacional, o Fórum Nacional, né, o FNDC, Fórum Nacional de Democratização da Cultura. Aqui no Rio nós fizemos na Câmara uma frente parlamentar em defesa da comunicação e da cultura, Frente Municipal, né, em defesa da comunicação e da cultura, FMDCC, e a gente fez muitas lutas, sabe? Inclusive uma luta bonita que a gente quase teve vitoriosa, que o Biscaia também acho que acompanhou, que era a história. O Biscaia acho que era vereador, era deputado federal antes de 2010, que era lá a TV, uma TV que era uma TV solidária, TV não comunitária, mas uma TV que ela democratizava, né, que o Ministério das Comunicações, naquele momento, travava e a gente não conseguiu avançar. Mas essa democratização ela tem que acontecer, a gente tem que lutar, e no parlamento é lugar para isso. Por mais que a gente não consiga, de fato, alcançar os intentos, alcançar os objetivos, ele mobiliza, sabe? No Rio de Janeiro, se não fosse essa frente, nós não teríamos tido, por exemplo, nenhuma conferência municipal de comunicação, e tivemos. Não teríamos nenhuma conferência municipal de cultura, e tivemos. A última Conferência Municipal de Cultura, nós a fizemos territorializadas pelas 5 áreas de planejamento, e aí cada pré-encontro da Conferência de Cultura, cada pré-conferência acontecia nas regiões, né, na Zona Oeste, no subúrbio, na Leopoldina, na Zona Sul, Jacarepaguá e Barra, Zona Norte. A gente fez nas diversas áreas de planejamento e as suas sub-áreas. Depois, a Vera... Desculpe, você tem mais 2 minutos, por favor. Rapidamente. A Vera falando aqui dos afetados da violência do Estado, né? Eu acho que é isso, sabe, Vera? A gente tem que dizer isso, né? Os afetados são afetados pelo Estado, né? Porque é preciso dar nome, né? A gente precisa de dizer isso. Não podemos abandonar essa tônica, né? Essa verve, né? A gente precisa de dizer isso, né? E aí você fala aqui sobre a questão das marcas que ficam na vida toda. No Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, tem, por exemplo, um desmonte da saúde mental, um desmonte dos CAPs, desmonte do CAPSI, desmonte do acolhimento, a volta da história dos manicômios com a instituição das comunidades terapêuticas ligadas. Todo mundo sabe que eu sou um homem de envolvimento religioso. Eu disse da minha formação teológica e da minha formação das comunidades eclesiais de base, formação da Igreja Católica, mas, assim, independente de ser da Igreja Católica ou das igrejas evangélicas, as comunidades terapêuticas têm causado um grande dano às pessoas, porque elas acabam não tratando a saúde mental como deveria, mas acaba na verdade, ratificando ou formalizando uma loucura que é prendível, uma loucura que é encarcerável, e a gente precisa de cuidar disso. Então, eu acho que a gente precisa de empoderar e trabalhar a política pública para isso. Estou acelerando aqui, você desculpa. A Fabiana falou também da mesma coisa, dos agentes da violência, da questão da renomeação, né, e a Ana, eu já falei sobre essa história das placas de Buenos Aires, e queria trazer um exemplo, Ana. Aqui no Rio, eu fiz um projeto de lei, foi aprovado e virou lei, que é o projeto que cria o perímetro cultural de Oswaldo Cruz e Madureira. O que é isso? Nas casas onde viveu o Manassés, onde viveu os Bambas da Portela, nos portões ou nos muros, tem uma plaquinha escrita assim, aqui viveu o Manassés. Aqui, nós podemos fazer isso é prerrogativa nossa do Legislativo. Nós podemos fazer isso, né, e comprar uma grande briga, fazer isso com
as vítimas da ditadura militar, com os assassinados, né? E aí eu e Biscaia lá vamos juntar nossas forças e vamos tocar isso para frente, né, Biscaia? Se Deus quiser, a partir de 2021. É possível. Obrigada. É luta, mas é possível. Ana, eu queria falar agora. Um outro mundo é possível. Estou pedindo para falar. Olha só, Raymond. Isso, 30 mil. Já está meio borradinho, eu ganhei. Legal. 30 mil muertos e desaparecidos vivem no presente, agora e sempre. Agora e sempre. Achei ótima essa história de dar nome aos bois, porque aqui é tudo cheio de metáforas, né? A abertura foi lenta, gradual e segura. É tudo assim, não se dá nome aos bois. Muito importante essa história do que você falou. Ana, posso falar? Vamos em frente. Em seguida? Pode. Antônio Carlos Biscaia, nosso deputado federal há tanto tempo. Com certeza. Vamos em frente. Biscaia, vamos continuar o debate. Tá bem. Se eu sou o próximo, um abraço especial ao Raymond. Sabe, Raymond? Votei em você, vereador. Viu? Agora eu não poderei repetir o gesto. Mas você já me deu muito orgulho. Meu orgulho é de ser teu amigo. Que coisa boa. Estamos juntos, estamos na mesma luta. Eu quero também fazer comentários sobre aquilo que foi dito, que eu consegui anotar. Primeira observação é que... Isso aqui não estou enxergando. O que é isso aqui? Apareceu aqui. Tem tudo, aplicativo, não sei como é que é isso. Mas pode continuar falando, vocês estão te ouvindo. Olha aqui, nós temos que encarar, em primeiro lugar, a próxima legislatura municipal com otimismo. Viu, Raymond? Eu acho que temos que ver com otimismo. E aí a própria Lígia, com essa sua tenacidade permanente, é possível que os partidos progressistas de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, PSB, que não tem nenhum vereador, consigam uma expressiva votação e, se não chegarem à maioria dos 51 vereadores, possam fazer um movimento importante. Eu sou otimismo nesse momento, porque eu sinto que as coisas estão mudando, as reações estão surgindo, já estivemos à beira do precipício, agora algumas ações revelam que nós estamos avançando. Eu tenho essa postura. Aí foi a Diana que mencionou, eu não sou historiador, mas eu fiquei escrevendo muito durante esse período aí de isolamento, escrevi muito. Eu acordava mais cedo do que o normal e passei a escrever. Então, eu fiz uma análise histórica aí, em primeiro lugar, dos últimos 90 anos. Eu nem vou pegar a Primeira República, mas do golpe militar de Getúlio Vargas até hoje são 90 anos. Se formos analisar esses períodos, vamos ver que a maioria desse período, o maior número de anos, foi de regimes autoritários, de ditaduras, assim por diante. O Getúlio era um caudilho, não era militar, por incrível que pareça, era um promotor público do interior do Rio Grande do Sul. O Ministério Público ainda não estava institucionalizado, mas tem também o seu passado manchado por isso. Querem apontar Getúlio como criador da siderúrgica nacional, assim por diante, leis trabalhistas, mas eu acho que quem age como caudilho e baixa uma Constituição em 1937, como foi a polaca, inspirada no nazismo, não pode, historicamente, ser perdoado, que teve alguns avanços na área de direitos trabalhistas, no meu entender. E aí, Lígia, eu também acho que com esse otimismo, essa bandeira de excluir nomes, isso aí nós temos que tomar, evidentemente, um movimento de conscientização. E aí, se me perguntarem hoje, todos os problemas que enfrentamos nesse país profundamente desigual, diga-lhe uma palavra só o que é mais importante.
eu diria educação, no sentido não só da informação, mas da formação. E a formação exige que se tenha uma história dos fatos mais recentes, que a juventude conheça o que foi esse país, o que foi, pelo menos, esses últimos 90 anos. O que foi? Por que Getúlio Vargas deu um golpe para impedir a posse do presidente eleito e assim por diante. Então, essa ideia de que a educação é essencial é muito importante. Quero mencionar também, eu acho que foi a própria Vera que falou, a questão da violência policial. Isso aí é também, historicamente, as forças policiais agiram sempre dessa maneira. Eu era procurador-geral de justiça, pelo menos na chacina de Vigário-Geral, na chacina de Acari e a chacina da Candelária. Eu fui ver, no dia seguinte dos eventos, que a polícia tinha eliminado aqueles que incomodavam, como os moradores de rua, que à noite dormiam nas proximidades da Igreja Candelária. Esse processo todo, ele se repete. E agora, com incentivo do nazifascista número 1, que ocupa a presidência da República, porque ele defende a tortura. Várias vezes eu presenciei ele subir lá para defender a tortura. A maneira com que ele tratou Dilma Rousseff, quando ela foi indicada como candidata, foi torturada e fez um gesto. Torturaram e não mataram, esse é o grande pecado da ditadura. Eu presenciei ele dizendo isso. Como um cidadão como esse, uma figura como essa, obteve 57 milhões de votos, e é um fenômeno que é difícil de compreender, mas nós podemos analisar isso com mais profundidade. A violência policial, ela é a regra e agora está incentivada, evidentemente. E acho que o legislativo municipal, a competência legislativa não é muito ampla, mas a fiscalização ela tem que ser permanente e a mobilização. Vamos criar um monumento, criar um local para reparação, para a verdade histórica. Isso é perfeitamente possível, desde que haja uma unidade dessas forças. E a nível federal, você vê que as ações do atual governo são isso. O Paulo Abrão, que era presidente da Comissão de Anistia e recentemente secretário executivo da OEA, foi afastado. Então, pouco a pouco eles estão tomando essas medidas. Então, eu também entendo que, apesar da gravidade do momento atual, nós podemos reverter esse quadro. E quero agradecer mais uma vez o convite e a satisfação de ter participado de um debate desse nível, em especial minha querida Lígia Jobim. Muito obrigado a todos. Ana, você está sem microfone. De novo, é porque eu desligo para não ter interferência nos outros. Obrigada, Biscaia, pela tua presença e pela tua fala. Acho que aqui a gente pode imaginar que, se a gente tiver essa força com os nossos candidatos lá dentro, dá para propor e conseguir passar algumas das nossas demandas, né? Vamos lá, meninos e meninas, meninas e todos. Quem seria o próximo a falar? Quem deseja agora pode ser Leonardo, Juliana. Vamos passar a uma Maiara, por favor. Falta Maiara, Leonardo e Juliette. Então, vamos lá. Maiara, candidata a vereadora pelo PSOL, por a vereança de Petrópolis. Nós já tivemos aqui, no último debate, uma outra candidata, e as ideias foram muito interessantes.
Vamos ver, Mayara, vamos conhecer você melhor. Ah, que bom. A Cris, que estava no outro debate, está junto comigo, né, nessa coletiva, estamos juntas. Ah, é? E é muito bom. Eu queria falar que, eu não sei se eu comentei isso antes, eu sou nascida e criada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, né? E a minha mãe e meus familiares são de luta, foram criados dentro da Igreja Católica, com a teologia da libertação, foram fundadores do PT lá na Baixada Fluminense, no início da década de 80 e tal, né? Então, essa história de luta é muito cara para mim, é muito importante, né? Eu fui educada nesse eixo, né? E eu queria dizer para vocês que, assim, eu nasci em 88, eu nasci no ano da Constituição, da promulgação da nossa Constituição, né? Mas toda a ojeriza que eu tenho pela ditadura militar é pelo que eu ouvi dos meus familiares, pelo que eu ouvi das pessoas que viveram esse período e o que eu aprendi na escola. Então, eu acho que é muito fundamental a gente ter essa educação pública que conte a nossa história, que conte o que foi a ditadura militar, que conte o que foi a escravidão do povo negro, né? Porque eu acho que muito do que a gente vê hoje, a gente tem o Bolsonaro no poder, a gente ter no poder maior do governo federal, mas também está lá na Câmara Federal falando tantas barbaridades, como ele já falou, é falta de uma educação que em algum momento não deu certo, né? Porque alguém conseguiu ouvir o que esse homem fala e deixar lá, e as pessoas votarem nesse homem, é porque a gente tem algum erro grave na educação, né? Seja na educação da escola ou na educação familiar. Mas é isso que a Ana falou, né? É uma intenção, né? A nossa memória é contada desse jeito, é contada pelos brancos, é contada por quem venceu, por um projeto, né? Darcy Ribeiro já falava isso também, né? Mas é isso. Eu queria dizer que eu acho que a gente só vai conseguir contar a nossa história real, que a gente só vai conseguir contar o que foi a ditadura militar, quando a gente tiver uma escola pública de qualidade, uma escola pública gratuita e de qualidade para todos. Por isso que eu acho que é tão fundamental a gente, enquanto vereador, fazer um compromisso de valorização da educação. Se a gente conseguir garantir o mínimo de investimento que a nossa Constituição já manda, se a gente conseguir fiscalizar e garantir que as prefeituras investam na educação, a gente já vai conseguir bastante da educação de qualidade. Isso é muito importante. E que a gente continue buscando outros investimentos para que essa educação seja muito valorizada e que os nossos professores sejam valorizados. Para que a gente tenha professores que sejam protegidos, porque aqui em Petrópolis a gente vive uma perseguição com professores, com vários setores da sociedade, mas com os professores muito fortes. Os professores sofrem interferência de deputados estaduais que vão dentro da escola vigiar o que eles estão fazendo. E a gente precisa proteger esses professores. A gente, enquanto vereador, eu acho que tem um papel muito fundamental de proteger esses professores, esses profissionais de educação, porque é ali que a nossa história real vai ser contada. É ali que a gente vai formar pessoas que vão conseguir barrar o conservadorismo, que vão barrar o bolsonarismo. Mas eu também acho que a educação não se conta só na escola. Eu acho que é muito importante que a gente tenha escolas que sejam abertas, para que a nossa história seja contada também pelos terreiros, para que a nossa educação seja contada também pelas bandas de rap, pelas rodas de poesia que estão nas ruas, enfim, por quem viveu a ditadura militar, para que coletivos como esse possam entrar na escola para contar o que foi a ditadura militar, para que a gente não leia só nos livros das grandes editoras, para que a gente tenha uma educação muito mais ampla. Porque é isso, é muito importante a gente ter os professores protegidos, com boa infraestrutura, com salários garantidos, mas a gente também precisa ouvir outros setores da sociedade, que a gente tem uma arte. Aqui a gente tem um projeto muito bonito de atores que vão na escola contar histórias que não são contadas, contar a história de Maria Carolina de Jesus. Então, é isso, a gente tem que trazer esse grupo também para dentro da escola, que esses atores vão dentro da escola contar essa outra história. Porque eu acho que a gente tem que, como diz o Samba da Mangueira, né? A gente tem que contar a história que a história não conta. Então, é muito importante a gente investir na educação pública, que a educação pública seja muito valorizada, tenha muito investimento público. E uma das nossas candidatas também, que estão na coletiva com a gente, é uma educadora pública, Thaís Paiva. Ela é uma das coordenadoras da Escola de Teatro Popular. Então, a gente tem isso muito forte. A Lígia estava perguntando sobre os conselhos de comunicação, né? Então, Lígia, a Thaís sempre fala isso para a gente, que é muito importante a gente ter uma valorização da cultura,
mas que a gente tenha uma cultura dos trabalhadores da cultura, porque os trabalhadores da cultura também são importantes. E eles são trabalhadores, não é só os grandes artistas que estão ganhando dinheiro da Rede Globo, ou que estão ganhando dinheiro das grandes produtoras. Existem os trabalhadores que estão ali no dia a dia sofrendo. E nessa pandemia foram os primeiros, é o que a gente sempre fala, né? Os primeiros a parar, vão ser os últimos a voltar, mas são os trabalhadores da cultura popular, principalmente, que estão salvando a gente nessa pandemia, porque senão todo mundo já tinha pirado, nossa saúde mental já tinha acabado. Então a gente tem que valorizar os trabalhadores da cultura. Então, uma das coisas também que a gente propõe dentro da nossa coletiva é criar casas de memória nos bairros, porque Petrópolis também é muito centrada nesse centro histórico. A gente acha que Petrópolis é só essas pequenas ruas aqui do centro histórico. Tanto é que a gente fala, né, centro que é histórico, mas a cidade é muito maior e é muito mais viva. A gente quer criar centros de memória em todos os bairros, para que os bairros contem a sua história, para que a gente vá atrás dos vizinhos da Casa da Morte, que eles digam o que foi aquela Casa da Morte, que eles possam exigir junto com a gente, junto com vocês, que aquela Casa da Morte finalmente seja tombada, para que a gente ouça o que aconteceu lá dentro, para que a gente exponha o que aconteceu lá dentro. Isso é muito importante. Mas não só no bairro da Casa da Morte, mas em todos os bairros de Petrópolis. Ai, desculpa, Raimundo. Enfim, que todos os bairros contem a nossa história. Isso é muito importante. A gente quer que os bairros sejam ouvidos, mas que tenham fala, que eles possam falar e que eles contem a sua história. Petrópolis, por exemplo, tem essa questão muito séria de contar uma história que não é nossa, porque a gente vê a Praça da Liberdade, por exemplo, o nome oficial da praça não é Praça da Liberdade, é Praça, acho que Rui Barbosa, e é conhecida como Praça da Liberdade porque era ali onde os negros se reuniam para juntar dinheiro e conseguir comprar alforria de outros negros. E é por isso que é chamada de Praça da Liberdade, mas ninguém sabe disso, ela só é popularmente conhecida assim. Porque o povo consegue contar essa história, mas eles não está oficialmente gravada. A legislação conta uma outra história. A gente passa por várias casas no centro histórico e a gente vê lá a placa de quem era o imperial ou o nobre que morou lá desde não sei quando. E quem é a história do povo negro? Como que a gente sabe o povo que construiu essa cidade, o povo que constrói essa cidade até hoje? Não se conta, a gente só conta a história dos brancos, a gente só conta a história dos europeus. A gente tem um monumento do obelisco no centro da cidade com o nome das famílias alemãs que chegaram aqui e, teoricamente, construíram. Mas e quem estava aqui antes? Porque esse território já era ocupado antes. Inclusive, já era ocupado antes dos negros chegarem também com os povos indígenas. E ninguém conta essa história. E aí isso deixa a gente muito vulnerável, porque a gente acha, nós, enquanto povo negro dentro de Petrópolis, a gente acha que não tem espaço nessa cidade. E aí os empregos formais não são para a gente. E aí a proteção do Estado, eles não chegam para a gente, só chegam para os brancos. A gente acha aqui que não tem direito a uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, que a gente não tem direito à soberania alimentar, porque isso é reservado para a burguesia branca. Mas, por fim, só para encerrar minha fala, eu queria dizer para a Lígia que se você está obcecada, a gente tem uma outra obsessão aqui. Aqui nessa cidade, foi quando, há 2 anos atrás, aqueles brutamontes dos bolsonaristas quebraram a placa da Marielle Franco na principal praça dessa cidade. E aí a nossa obsessão hoje é que nós vamos ganhar essa eleição e o nosso primeiro projeto vai ser transformar a Praça Dom Pedro em Praça Marielle Franco. É essa a nossa obsessão. Obrigada, gente. Grande ideia, Mayara. É interessante. O ano passado me chamaram para ir a Petrópolis e eu fui convidada. É um festival de cinema para os jovens. Eu acho que é a partir das escolas, uma escola pública. Do Independência. Atrás do museu. Tem uma praça e uma escola pública. Acho que é esse mesmo. Eu não me lembro o nome do projeto, mas é um projeto de mais artigos aqui. Isso. Eu fui falar com os jovens, para os jovens, lá para os alunos, e eles viram o Torre das Donzelas, que é um filme que eu participei. E então uma das professoras me contou esse episódio, não o episódio da quebra da placa da Marielle, o episódio que foram lá, um dos deputados estaduais
bolsonarista, é claro, ele foi ameaçar, constranger os professores dessa escola que fica no centro da cidade, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante, a escola pública, né, sendo ameaçada, você tem toda a razão. É a Escola Dom Pedro, lembrei. Escola Dom Pedro. Mas, olha, vamos estar lá, porque a gente já foi, o coletivo já foi algumas vezes, na Casa da Morte, no Palácio Rio Negro, teve debate, nós chamamos a Rosa Cardoso, na época era da Comissão Nacional da Verdade, e outras pessoas, foi muito, muito bom, muito interessante. E, olha, nós vamos estar juntos quando inaugurar a Praça Marielle Franco em Petrópolis. Vamos lá. Próxima a se apresentar. Quem deseja? Juliette. Pode ser Juliette? Ou Pode. Leonardo? Eu estou à disposição. Pode ir? Pode ir, vai fundo. Então, Juliette, vamos lá. Bom, companheiros, queria agradecer de novo, assim, esse debate está sendo riquíssimo, super importante, né, inclusive para a nossa formulação nesse momento. Como já disseram, né, os outros companheiros, é um momento difícil, mas que, de fato, a gente tem que enfrentá-lo como, né, momentos mais difíceis já foram enfrentados e nós temos um legado aí de luta para seguir em frente. Então, de fato, são questões fundamentais e concordo com o Raymond quando diz que elas se intercalam, né, em diversos pontos. Então, a primeira pergunta, né, que foi sobre essa questão da educação, além desses livros paradidáticos, né, e para recontar essa história, é de fundamental importância que a memória viva que nós temos, ela também ocupe esses espaços nas escolas, né? A gente já teve a aprovação da lei que diz que nós precisamos falar sobre a cultura africana, né? Sobre a história do povo negro nas escolas, e a gente precisa construir cada vez mais alternativas como essa para fazer com que o nosso povo, de fato, conheça sua história, né? E nós temos ainda, na nossa sociedade, relatos vivos, né? Pessoas, assim, como a Ana, como vários companheiros que viveram esse período e que, assim, na minha formação de militância, inclusive, eu já tive o privilégio de poder ouvir alguns desses relatos desses companheiros e fico pensando que isso precisa ser mais participado, de fato. Então, por que não criar, por exemplo, semanas, como a Semana da Anistia, mas de debates nas escolas para promover, de fato, esse conhecimento, para promover, de fato, essa interação, esse questionamento, porque a gente acredita, né, que o nosso povo ele precisa defender essa história de maneira geral, precisa, de fato, construir uma defesa disso, porque no período da ditadura militar, né, várias sequelas ficaram para o nosso povo, apesar de dizerem, né, fazerem questão de desconstruir isso, né, dizer que uma pequena parte foi afetada pela ditadura militar, as consequências dessa ditadura a gente vive até hoje. Quando a gente fala das remoções que foram feitas, né, para segregar mesmo o povo, né, então as suas casas removidas, a segregação das pessoas para locais cada vez mais distantes, né, a dificuldade que nós temos em desenvolver uma política de saúde básica, de uma saúde mental para essa população, né? Assim, eu sou sempre, minha vida inteira vivi na Baixada Fluminense e, de fato, essa é uma preocupação gigantesca. A própria dívida pública, né, que decuplicou nesse processo da ditadura militar, traz diversos prejuízos para a gente até hoje. Quando a gente pensa que metade do orçamento nacional, por exemplo, é destinado para o pagamento dessa dívida pública. Então, tudo aquilo que a gente debate, tudo aquilo que a gente quer construir, ele depende disso, dessa estruturação econômica também, para a gente poder conseguir fazer valer isso. Então, linkar essa coisa da dívida pública, né, do aumento da dívida pública com o processo da ditadura militar no nosso país é fundamental, porque a população precisa realmente entender que a gente sofre até hoje, né, os malefícios dessa ditadura, de várias formas, né? E a gente pode citar aqui, inclusive, com a própria discussão
da repressão do Estado, né, nas comunidades, principalmente na juventude negra, que faz com que, de fato, a gente ainda viva na pele até hoje, né, os resquícios dessa ditadura. Então, isso é fundamental. Eu acredito que todas essas propostas, né, e esses links que foram levantados, eles precisam garantir essa participação popular. Isso é uma coisa que a gente tem debatido muito, né? Essa semana, por exemplo, eu estive numa atividade de campanha em Santa Cruz da Serra, aqui em Duque de Caxias, onde várias pessoas se colocaram e aí viram lá o nosso materialzinho Fora Bolsonaro, e as pessoas falaram assim, mas não, peraí, fora Bolsonaro não. E aí a gente foi debater, de fato, todo o prejuízo, né, que representa, né, o Bolsonaro hoje na nossa sociedade, tudo aquilo que traz com ele, e aí, ao final, as pessoas já não, realmente, né, teve gente que falou, já começou a falar fora Bolsonaro ao final da atividade. Então, assim, nós entendemos que isso é o antifascismo, é ocupar esses espaços onde o fascismo ganhou, né, repercussão que nunca deveria ter entrado, os espaços populares, né, onde nunca devia ter botado o pé, porque é espaço de resistência do nosso povo, né? Então, combater isso através dessa construção cotidiana tem sido sempre o nosso lema, e a gente quer fazer desse processo eleitoral uma forma também de garantir um mandato que ele seja um instrumento de luta, né? O Raymond fala muito isso, assim, eu já, né, tive o privilégio também de conviver bastante com o companheiro, convivo ainda através da luta por moradia, né, e ele fala que o mandato dele é um instrumento, e a gente se baseia nisso também, a gente precisa ser, de fato, ter mandatos que sejam esse instrumento de proteção dos lutadores sociais, da defesa dos direitos humanos, e de fazer com que o fascismo ele vá para debaixo da cama, de onde nunca devia ter saído, né? Então, nós precisamos fazer isso e, de fato, construir essa história e essa memória e fazer com que o nosso povo, de fato, abrace isso como uma defesa popular é algo fundamental. Então, construir esses centros de memória são fundamentais. Duque de Caxias, eu estou falando de uma cidade que olha o nome, Duque de Caxias. Eu participei, ajudei a fundar a Comissão da Verdade Municipal em Duque de Caxias, né, como representante do PCR, e hoje construo para que, de fato, essa Comissão da Verdade ela não fique só no papel, que, de fato, a gente debata as questões fundamentais da cidade, né? Houve um tempo em que a gente debatia nessa comissão, por exemplo, né, houve esse debate de que a gente não pode tirar monumentos porque isso é um apagamento da história. Não, tudo bem, existe uma discussão, mas a gente arranca a estátua, bota lá uma placa dizendo que um dia aqui esteve, né, uma homenagem ao torturador, mas então vamos erguer os monumentos, né, dos nossos heróis, de fato, e das nossas heroínas que lutaram durante todo esse período. Vamos transformar as escolas em espaços que tenham a honra de ter a história desses heróis e heroínas e fazer com que muitos jovens se inspirem nessas lutas, né, porque, de fato, o fascismo a gente combate todo dia, e é também construindo essa resistência, né, e construindo essa memória que a gente vai conseguir, de fato, combater o fascismo. Nós acreditamos, assim, faz parte de um movimento, como eu disse aqui, que nesse período da quarentena, especialmente, ajudou a construir um núcleo de saúde que tem atendido mulheres, né, em situação de violência, mas também, de uma forma geral, outras pessoas na Baixada que estão, de fato, com muita dificuldade de passar por essa quarentena bem. Se já não bastasse toda a dificuldade, né, que o Covid impõe às famílias, que diminui a renda, que coloca numa situação muito mais vulnerável, a gente tem que pensar que a saúde, além da saúde física, também tem a saúde mental, né? E como é que isso é provocado nas pessoas? A gente tem um coletivo de companheiras que são psicólogas, que têm atuado brilhantemente e que têm dito que de fato, essa é uma política que ela deve ser incorporada com mais força pelo Estado, né? Então, é fundamental que a gente tenha centros psicossociais de atendimento massivo à população. Isso tem que ser um direito. O sofrimento, ele não é algo que a gente pode naturalizar em nenhuma esfera. Então, de fato, essa assistência, né, psicossocial é fundamental de que a gente reforce. Eu acho que meu tempo já deve estar estourando, se não está estourado, mas eu queria só concluir falando sobre essa questão...
Dá para concluir, vamos em frente. Que a companheira Lígia colocou, inclusive, sobre a democratização da comunicação, né, também colocou sobre essa questão da retirada dos nomes das escolas, já falei sobre isso, acho que essa é uma bandeira fundamental da gente ter, mas, de fato, como é que a história é contada, né? Ela é contada de diversas formas, ela é contada na escola, ela é contada num púlpito, ela é contada nos livros, ela é contada na televisão, ela é contada no rádio. Então, de fato, é todo um aparato ideológico para que, de fato, a gente continue sendo submetido às mesmas políticas autoritárias, conservadoras, as mesmas políticas que, durante muitos anos, né, de forma mais incisiva, torturou, estuprou, matou, desapareceu com vários desses heróis e heroínas do nosso povo. Né? Então, democratizar a comunicação é fundamental para que a gente também conte uma outra parte dessa história, né, massivamente. Né, eu tenho a honra aqui de construir, já não de hoje, o jornal A Verdade, que é um jornal construído, inclusive, né, por militantes, por pessoas do nosso povo, que há mais de 20 anos, faz esse combate. Né? Há 20 anos, todo mês, sai um periódico do jornal A Verdade e a gente leva eles até os bairros populares, as escolas, as universidades, os trens da Central do Brasil, né? Inclusive, estou com muita saudade de fazer essa brigada do jornal A Verdade nos trens, né? Não aguento mais não poder fazer isso, né? Mas a gente continua fazendo porque, de fato, a gente precisa construir esses meios nossos e fazer com que o Estado priorize também a construção, o fortalecimento desses jornais, né, e não tenha só uma mídia hegemônica, né, que diga exatamente o que tem que ser, o que não tem que ser. Então, a gente já produz muita coisa e a gente precisa construir o fortalecimento de tudo isso. Eu acho que isso é o principal, é conseguir dar mais espaços a todas essas lutas, porque, de fato, a gente precisa fazer muito mais. A gente precisa ter a punição desses torturadores da ditadura militar. E para a gente conseguir a punição desses torturadores, que aí nem de longe vão estampar nome de escola e nem nada disso, a gente precisa de uma grande mobilização social. Então, ter também instrumentos, mandatos que defendam, né, que levem isso como bandeira é fundamental. E eu me sinto muito feliz de ter tido a honra de participar desse debate hoje, de estar aqui com vocês, porque essa já não é uma bandeira de ontem, né, é uma bandeira que a gente tem uma responsabilidade muito grande mesmo, de continuar levantando, porque nós não podemos esquecer, nós precisamos fortalecer a história do nosso povo e garantir essa luta, que a gente tenha vitórias concretas, né, de verdade. Então, companheiros, muito obrigada, venceremos. Obrigada, Juliette. Eu estou aqui tentando me conter, porque a nossa geração de luta está indo embora, né? E tudo que a gente quer é o entusiasmo de gente que possa continuar como vocês, né? Além dos nossos lutadores se manterem, né? Alguns deles, nós queremos continuidade. E isso aqui está sendo de uma diversidade enorme. Vamos andando, porque a gente já está chegando no... Ana, eu quero dar boa noite a todos. O Leonardo Giordano especial, mas eu também vou ter que me retirar. Um abraço a todos. Ok, Biscaia. Agradecemos muito a sua presença. Obrigada. E vamos em frente. Leonardo, agora é sua vez. Leonardo Giordano, que é vereador. E você está vereador agora, ou não? Você foi na outra? Vereador. Sou vereador. Ele é vereador e está se recandidatando pelo PCdoB de Niterói. Vamos em frente, 10 minutos, por favor. Legal. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, e está sendo um debate muito legal, com pessoas que acreditam na importância, na centralidade da gente disputar essa recomposição devida ao povo brasileiro. Muitas vezes a gente fala dessa... Eu queria colocar, antes de entrar no mérito das perguntas em si, que são bem práticas, bem objetivas, eu vou chegar lá,
colocar essa discussão que a gente está fazendo aqui em perspectiva. Porque muitas vezes quando a gente fala com as pessoas, ou algumas das nossas falas podem induzir quem está assistindo a pensar que a gente está falando aqui da reparação das famílias. Estamos também. A gente está falando aqui da reparação dessas histórias machucadas, feridas, aviltadas, destruídas pela ditadura militar. Estamos também. Mas nós estamos aqui, além de falar disso e de muitas outras coisas, a gente está falando de um direito do povo brasileiro inteiro, que é a recomposição da sua própria memória histórica. E como foi mostrado aqui por vários dos meus amigos e amigas, há um conjunto de violências que são imateriais. Do jeito que a gente tem coisa imaterial bonita, patrimônio cultural imaterial, a gente tem violências que são imateriais. Você não sente ela na carne, mas ela é uma violência mesmo assim. E a forma como a memória do povo brasileiro é apagada, distorcida, mentida, virada para os interesses de classe, é importante falar disso também nessa noite. Isso não acontece à toa, isso acontece porque a história está em disputa, e a narrativa sobre a história também, e a forma como essa disputa se dá é a partir de interesses objetivos, de grupos econômicos e de elites brasileiras que propõem um Brasil que não conta a sua história, propõem uma sociedade que não se lembre das suas lutas, propõem uma sociedade que não sabe de onde veio, para poder fazer com que ela não saiba para onde ela quer ir. Essa que é o debate. E o fascismo, a extrema-direita, joga para confusão por isso. É muito importante a gente denunciar os caras nesse viés também. É por isso que tudo para o fascismo é um projeto de uma nova coisa em contraposição a qualquer coisa que esteja debatida por movimentos populares e pelo próprio povo. Então, se a gente fala de Paulo Freire, eles dizem para a gente assim, não, Paulo Freire era comunista, tem que jogar Paulo Freire fora, tem que fazer uma nova escola, um novo profissional da educação, igual o hitlerismo falava e os fascistas falam classicamente. Eles propõem um novo para poder fazer com que o povo se perca da sua trajetória heróica, das suas lutas sociais, dos seus heróis, das suas questões mais básicas. Se a gente fala que a academia brasileira tem algum nível de acúmulo, com todos os seus problemas, eles vão dizer as favas com a academia brasileira. A universidade brasileira é um antro de comunistas, a universidade brasileira não presta. Quem presta é o Olavo de Carvalho, que é astrólogo, não sabe nada com nada, não sabe amarrar o cadarço, mas esse é o guru. O novo é que é o guru. Eles vão dizer que se a gente tem uma história consolidada de que houve uma escravidão brutal no Brasil, um fato óbvio, auto-evidente, né? Eles vão dizer que a escravidão não foi bem assim. Se a gente fala que teve ditadura militar, porque as pessoas sangraram, porque o povo brasileiro foi roubado e prejudicado, e é até hoje com efeitos disso, eles vão dizer que a ditadura militar não foi bem assim, não foi bem ditadura. E sempre fazendo assim com tudo, até com a cloroquina e com a Covid, eles vão trocando qualquer certeza pela incerteza, qualquer capacidade de narrativa e de memória e de densidade do debate pela confusão, pela fake news, pelo novo que não se sustenta. E eles disputam as narrativas conosco fazendo isso. Então, se a gente defende que todas as brasileiras e todos os brasileiros se respeitem mutuamente em pé de igualdade e equidade, eles vão dizer que a gente está defendendo que a criança vire gay na escola. Eles vão dizer que a gente está defendendo privilégio para a população negra, porque a gente está querendo fazer uma cota que é um elemento ridiculamente pequeno de um processo reparador extremamente justo e necessário. E fazendo assim, jogando sempre na confusão, o fascismo avança. Então, colocando em perspectiva, o debate que a gente está fazendo aqui nessa noite é fundamental, porque a gente não está falando só dos temas que a gente está falando de disputar isso tudo, de disputar a própria recomposição da memória histórica do povo brasileiro. É grande assim. E também das histórias, dos personagens, das pessoas, cujo tema não é menor, porque a gente está tratando aqui de sofrimentos humanos e de injustiças e de violências praticadas que são injustificáveis, feitas pelo Estado, a mando de gente que ocupava cargo dentro do Estado para benefício dessas elites que eu estou denunciando aqui,
do ponto de vista da luta de classe. Então, acho que isso era uma questão para colocar em perspectiva. Rapidamente sobre os temas que vocês falaram, começando com a Diana. Diana, a questão de material paradidático ou didático é difícil para vereadores, porque a composição curricular ela não está disponível nas competências municipais de vereadoras e vereadores. A gente não pode. Eu sei isso na pele, porque eu tentei fazer com que Niterói, que é uma cidade que já foi capital de um estado, que Niterói tivesse ensino de história local, para a gente poder tentar recomposições, né, de tudo isso que a gente está discutindo aqui, também por esse viés. Discutir a história da cidade, discutir a história local. E eu não consegui, porque foge do regime de competências. Mas tem que pressionar a prefeitura. E esse compromisso, eu acho que é muito importante que a gente tenha com vocês. Aqui, eu não vou nem ficar abusando muito do negócio de compromisso, porque a gente está falando coisas que a gente já concorda entre nós. Então, isso é sabido entre todas e todos. É claro que é uma medida que a gente tem que lutar para que seja aplicada. O caminho, nesse caso, é mais prefeitura do que Câmara. Vai ser muito difícil fazer a reforma curricular ou implementação de material didático via lei municipal, porque você tem as regulações superiores, que são as que determinam mesmo. Democratização dos meios de comunicação, eu acho que a gente precisa fazer um debate de substância aqui, que além da gente ajudar a defender, a gente precisa discutir financiamento. Então, uma coisa que os vereadores e vereadoras podem fazer, eu fiz isso aqui em Niterói, é entrar com um projeto de lei para obrigar que as verbas de publicidade da prefeitura sejam utilizadas em percentual importante para veículos da comunicação comunitária e alternativa da cidade. Não dá para o governo arrecadar imposto e gastar tudo com um jornalzão grande lá da Rede Globo, e a gente fica aqui falando de que tem que ter comunicação livre, que tem que ter iniciativas, e fica um monte de herói fazendo, e a gente não consegue, nos parlamentos, dar uma resposta de substância para isso, porque precisa ter os heróis fazendo, precisa ter essa discussão, precisa ter os veículos, mas precisa ter financiamento. É uma discussão que a esquerda tem que entrar de maneira mais vigorosa, mais objetiva, né? Acho que isso é uma questão importante. Eu sugiro fazer isso. Eu trouxe o Franklin Martins aqui para fazer um debate, abrir uma ampla discussão com os veículos de comunicação para poder vincular verbas publicitárias municipais. Isso é só um mecanismo de financiamento, tem muitos outros para a gente pensar, para aportar 30% da grana. Vamos começar só com isso, que já está muito bom para a gente dar o primeiro passo, depois a gente avança. Mas se a gente tivesse 30% de tudo que é gasto com publicidade nos governos progressistas, sendo gasto com veículo de comunicação comunitária alternativa, o cenário era outro. Para a gente falar só do nosso povo, só do nosso quintal mesmo, que são os governos progressistas, que a gente pega o governo e não gasta, não faz isso, não pratica. Nomes de instituições, ruas e prédios públicos, fundamental. Eu tenho algumas iniciativas aqui em Niterói, o caso da Thelma Regina, que o nome ali na Praia Vermelha, que tem a engenharia da UF, o nome da rua é do torturador dela. Era uma militante até do PCdoB, né? O PCdoB é o partido mais antigo do Brasil, que mais tempo ficou em legalidade. Então, tem muitas militantes e muitos militantes do PCdoB que são mártires, né, da luta pela democracia no Brasil. Até uma Regina é uma delas, na guerrilha do Araguaia, e o nome da rua onde ela estudou, para vocês terem uma ideia, desculpa eu usar essa palavra, de sacanagem, os caras colocaram o nome da rua em que essa companheira estudou, o nome de seu torturador e algoz, quem matou, quem comandou a operação que a matou. Então, para você ver o nível de crueldade do que a gente está falando aqui. Eu estou tentando com projetos de lei alterar vários nomes. Agora, a gente também tem que ver a coisa da correlação de forças, que é uma coisa muito importante. Aqui em Niterói também tem essa praga de vereador conservador, que fez lei que não pode mudar nenhum nome de rua que tenha mais de 20 anos, a mesma coisa, mas tem um elemento que a gente tem que trazer para a realidade do debate. Eu estou tentando aqui fazer uma fala mais densa nesse sentido, para a gente poder também encarar os desafios e problemas de frente. Eu fui tentar trocar aqui o nome da rua Coronel Moreira César, e eu sofri fortíssima resistência popular. Popular, incrível que pareça, resistência popular. Num bairro conservador, num bairro de classe média, tudo isso é verdade, mas é muito importante a gente encarar esses fatos de frente, porque a gente tem que perceber que a gente tem que fazer a disputa, ganhar corações e mentes, e fazer as pessoas entenderem por que a nossa luta é tão importante. E momentos como esse aqui, que o coletivo está colocando, né, colocando na internet, debatendo, são muito importantes por isso também, para a gente ganhar a maioria social para poder fazer essas mudanças. Senão a gente vai para o parlamento,
e acontece igual acontece comigo aqui. Eu boto um monte de projeto de lei e não tenho correlação de força para aprovar, fico denunciando. De vez em quando eu consigo uma coisa importante, como foi a Comissão Municipal da Verdade de Niterói, que a gente conseguiu fazer os caras votarem. Mas não é fácil, então a gente tem que disputar mesmo as ideias, e a questão dos nomes é muito importante. Essa discussão da saúde mental eu achei muito interessante, muito delicada, muito importante. Eu queria pensar mais sobre isso. Eu acho que a gente deveria ter iniciativas bem práticas que fossem nessa direção para atendimento de pessoas afetadas por violência de Estado, de forma geral. E acho que isso que foi dito, eu acho que foi a Vera que falou, é um tema interessantíssimo, delicadíssimo, que a gente deveria... o que eu posso dizer aqui eu não tenho a formulação pronta, mas eu vou pensar muito sobre isso, sobre como fazer esse negócio acontecer de verdade. Eu acho que isso é uma coisa super importante. E a Fabiana falou também de logradouros, mudanças de nome, né, que é um assunto que eu acho que eu já cobri aqui. De resto, agradecer muito a todas e todos vocês, cumprimentar as duas, vou falar assim, tá, que é o nosso jeito de falar, as duas camaradas candidatas, que me impressionaram muito pela capacidade de discussão, pela articulação, pelas ideias, foi muito interessante. E o Biscay e o Raymond não estão mais aqui, mas eu ainda assim deixo um abraço aí para eles, porque quem está assistindo os viu aqui. Tá? E muito obrigado ao coletivo por ter me convidado. Contem comigo aqui em Niterói. Um beijo a todas e todos. Obrigada, Leonardo. Realmente, em cima. Se a gente conseguisse, com esse conjunto de ideias e com essas discussões, penetrar nas câmaras de vereadores de Caxias, de Petrópolis, do Rio de Janeiro, de Niterói, essa seria uma frente forte, né? Eu espero que isso aconteça. Nós estamos trazendo esse debate aqui justamente para escutar vocês, né, sobre as nossas demandas e as nossas lutas, que é a luta de vocês também, pelo que nosso companheiro Paulo César, bravo, todos estão de parabéns. Agradecer muito em nome do coletivo, dizer que mais algum tempo, logo depois que a gente terminar aqui a nossa técnica de hoje, Mariana vai colocar no nosso YouTube, no YouTube do coletivo, nós vamos mandar os links para vocês, e aí vocês vão poder distribuir e divulgar esse nosso debate, porque esses temas, como você falou, eles têm que entrar em pauta, né? Eles têm que entrar de pauta. De novo, nos movimentos populares, nas câmaras, em todos os cantos. Eu acho que foi o Raymond que disse. Houve uma timidez nos governos progressistas e nós conseguimos avançar muito com Paulo Abrão. Hoje é uma regressão completa, né, da Comissão de Anistia, com vários generais, coronéis e tal, dominando completamente, que são contra a anistia política, eles são contra, eles estão dentro da Comissão de Anistia, mas a gente tem que tentar reverter isso, e com vocês, como vereadores, eu tenho certeza disso, que a gente vai continuar a lutar, e eu espero que a gente consiga, com vocês entrando, continuar o nosso debate e as nossas lutas. Agradecendo muito a presença de vocês, o coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação se despede nessa noite de 5 de setembro de 2020. Obrigada a todos. Muito obrigada a todos também. E a todos e a todas. Valeu, galera. Um abração. Obrigado. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, companheiros. Boa noite, pessoal. Boa noite, companheiro. Boa noite a todos. Boa noite. Mari.